Anotem, tá? Vou utilizar aqui o gráfico 5R, tá? Para quem utiliza o Trade, a plataforma Trade. Para quem usa o Profit, você vai usar o 6R, tá? Alguns detalhes, tem alguma diferença, mas eu não vou entrar em detalhes com isso, porque o objetivo desse treinamento não é falar sobre isso. Isso aí você encontra na internet, para todo lado. O objetivo aqui é, de fato, mostrar o operacional na prática e rápido, porque o brasileiro é assim, ele gosta de pegar o conteúdo e já colocar em prática, e é exatamente por isso que eu desenvolvi esse treinamento que vai fazer, que vai impactar muitas vidas, muitas pessoas, beleza? Com o gráfico do mini dólar, tá? Nós vamos trabalhar o dólar, mas todas essas técnicas que eu vou passar aqui, quase todas, tá? 90% delas podem ser também utilizadas no mini índice. Mas para você que está começando, eu aconselho você seguir exatamente o que eu passar para você aqui, porque de fato o dólar ele vai te dar melhores resultados, porque ele é mais técnico, fechou? É muito simples você desenvolver um operacional aqui no gráfico Renko, no 6R, no mini dólar. Não só no mini dólar, como qualquer outro ativo que você for. O que eu disse sobre 90% do que eu passar aqui para você serve no índice é por causa do tamanho das pernas, quantos por cento ele anda e tal, e etc. E algumas coisinhas poucas a mais. Mas os padrões gráficos, os padrões técnicos, né? Da análise técnica, que o preço vai deixando ao longo das horas, do dia, dos meses e dos anos, eles vão acontecer em qualquer ativo do mundo que você estiver, certo? Então, muito importante é você observar bem, para qualquer lugar que você chegar, você fazer uso do mesmo de maneira muito simples e muito prática, fechou? Vamos começando nessa primeira aula aqui, dar uma introduçãozinha rápida aqui sobre linhas. Eu costumo falar sobre linhas. Linhas, realmente, elas têm um poder incrível de te mostrar pontos extraordinários de compra e venda no gráfico. Com uma simples linha, eu consigo identificar um ponto de entrada, certo? Com uma simples linha, eu consigo identificar um ponto de entrada. E como que eu vou saber se realmente aqui foi um bom lugar para eu efetuar uma venda? Nós vamos ver esses detalhes nas próximas aulas. Tem muita coisa para eu passar ainda, estamos apenas começando, certo? Quando você olha, você vê um fechamento de um triângulo e o rompimento do mesmo. Eu sempre falo isso no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo lá falando sobre isso aqui. A questão é a projeção, é o mesmo tamanho aqui, ó. E eu também sempre falo que quando ele atinge ali 75% do alvo, você já pode considerar alvo alcançado. E o que acontece aqui? Acontece exatamente o que eu havia projetado, que é a projeção do alvo. Então, mas você está mostrando num gráfico parado. Sim, gráfico parado, porque eu tenho que te mostrar todos esses pontos. Isso, pessoal, sempre vai existir, certo? Sempre vai existir no gráfico. Praticamente 1, 2, 3 vezes na semana vai acontecer padrões como esse, e você tem que estar preparado para receber esses momentos, porque são momentos únicos e que vai te dar uma taxa de assertividade muito grande nas suas operações. Então, quando você traça uma linha e você observa o rompimento dela, é ponto de você pensar em uma operação. Por que pensar? Porque nas próximas aulas a gente vai conseguir identificar quando for stop em regiões como essa, entende? E também vai ter regiões que vai sim, todos os requisitos necessários vai estar dizendo que você pode fazer uma operação em um lugar como esse, e de repente você não vai conseguir um gain porque o mercado reverteu e deu errado. É o dia de loss, não tem problema, certo? A questão é a gente começar pelo básico até chegar na formação do setup, certo? Primeiro ponto, eu tenho que identificar a tendência, certo? E o segundo ponto, eu tenho que esperar esse rompimento dessa tendência. Eu tenho aqui um canal, eu tenho aqui que eu posso dizer um canal de alta. Olha só, o que eu posso identificar, o que eu posso tirar de aproveito disso aqui? Olha só. Bacana, eu tenho uma leve inclinação aqui, eu tenho uma leve inclinação de alta aqui, exatamente aqui. Quando de repente eu tenho o rompimento da linha da tendência. Esse rompimento da linha da tendência com confirmação, de fato, é um excelente lugar.
Mais para frente, vamos usar alguns indicadores que vai te auxiliar exatamente nessas tomadas de decisões. Quando você olha por outro ângulo, o que você consegue identificar numa região como essa? Olha só, eu tenho novamente uma linha de tendência, vamos estender ela um pouco mais aqui para ver até onde ela vai. Olha só, eu tenho novamente uma linha de tendência. Olha só, eu tenho novamente uma linha de tendência, eu tenho rompimento de linha de tendência, eu tenho correção após o rompimento da linha de tendência e depois eu tenho uma continuação do movimento. Aí entra aquela dúvida, certo? Por quê? Seguinte, eu tenho topo ali atrás, certo? Eu tenho um topo que eu posso considerar esse topo como alvo depois que ele sair disso aqui? Eu não consideraria. A gente tem alguns fatores aqui que está mostrando algo um pouco diferente. Olha só, eu tenho... Desculpa atrapalhar seu vídeo, mas se você chegou até aqui, eu vou pedir para você deixar aquele likezinho da hora, tá ligado? Deixa o seu comentário se você está gostando de conteúdo como esse. E se você não estiver gostando também, pode deixar à vontade para fazer aquela sequência de aulas para vocês aqui no YouTube, gratuitamente. Fechou? Porque eu tenho um fundo, eu tenho outro fundo mais alto. E o terceiro fundo, ele não está na linha do primeiro e do segundo fundo. Ele já está um pouco mais alto ainda. Aí quando você deleta essa linha e deleta essa linha, eu tenho a formação de... Vamos deletar essa aqui também. Eu tenho a formação de um pequeno triângulo. E aquilo que eu sempre falo, rompimento de triângulo simétrico com confirmação, né, que é com aquela confirmação do rompimento ali, é algo extraordinário, dá muito certo. Então eu tenho isso aqui e eu tenho isso, vamos colocar aqui certinho no alvo, vamos medir certinho aqui, só para você ter uma noção de quanto isso é real, entende? Então eu tenho uma confirmação, então eu tenho aqui cerca de 30 pontos. Então eu vou contar 30 pontos aqui, certo? E vou colocar o meu alvo. Isso, pessoal, é só um dos padrões, tá? Um dos padrõezinhos que vamos ver. Olha só, eu tenho o alvo ali em cima. Rompeu, fez confirmação de rompimento e eu tenho que esperar no mínimo dele mais 20 pontos. E é justamente, ele faz 21 pontos, faz uma correção e acaba chegando em 24 pontos. Mas o mínimo que você tem que esperar é 20. Porque ali, daquela confirmação toda ali, rolou uns 10 pontinhos, né? Então, o seu ponto de entrada é após a confirmação do rompimento. Beleza? Quando a gente colocar o setup, colocar os indicadores que vamos usar, você vai conseguir identificar esses pontos ainda mais fácil. Beleza? Então, a questão é você usar linhas. As linhas sempre vão te dar ótimos resultados, independente do ativo que você estiver. As linhas, esses cortes que vão acontecendo, que o gráfico vai se formando. Um exemplo, olha só, eu tenho outra linha de tendência, ok? Eu tenho uma linha de tendência. E no gráfico, pessoal, isso acontece todo dia, todo dia. Entende? Eu tenho o rompimento da linha de tendência. Aqui eu tenho praticamente um triângulo descendente. O que é triângulo descendente? A linha na parte de baixo na horizontal e a outra em cima na diagonal. Ela vem descendo com topos descendentes. Só que o interessante aqui é o seguinte, eu não tenho uma confirmação. Quando que eu vou fazer a minha entrada? Eu vou fazer a minha entrada após a confirmação. Certo? Aí, mas como que eu vou saber que ele vai andar mais? É simples, o mercado sempre ele trabalha por ondas. Se você estudar a fundo sobre as ondas de Elliott, você vai entender que aqui é perna 1 e aqui é 2. Eu opero a 2? É claro, a 1 eu opero. A 1 é difícil você conseguir pegar a 1. Por quê? Porque eu, particularmente, o Dávila, opera rompimento na tendência. Esse rompimento na tendência, ele sempre vai existir com uma confirmação. Se não houver, sempre vai existir, não. Eu sempre vou entrar após a confirmação. Se ele não confirma, eu estou de fora. Então o que eu tinha para passar para você nessa aula é justamente isso aqui, linhas, tá? Tracem linhas no seu gráfico, identifique esses padrões que você vai ter ótimos resultados. Olha só, entende? Entrou, rompimento, pavio para cima. O que eu falo sobre códigos do Renko? É justamente esses pequenos detalhes que você observa. Quando ele deixa pavio para cima, houve uma tentativa do preço subir, certo? Só que os vendedores foram mais fortes e mandaram o preço para baixo.
Pavio para cima, os compradores tentaram levar o preço para cima, mas os vendedores empurraram para baixo. Os compradores tentaram empurrar o preço para cima novamente e os vendedores empurraram o preço para baixo. Isso se você adicionar um volume, que a gente vai ver na próxima aula, qual o volume certinho você tem que adicionar para você ver exatamente como que tudo funciona, você vai conseguir identificar esses pontos aqui como um ponto de entrada. Aí, mas você falou que só entra após uma confirmação. Sim, o rompimento, a confirmação do rompimento. Essa confirmação do rompimento pode acontecer de formas diferentes. Ele pode retornar deixando um box negativo, igual, um exemplo, igual aqui, né? Bateu, confirmou e foi, beleza. Aqui, ele não precisa necessariamente fazer o box, certo? Na próxima aula a gente já vê esses detalhes também, beleza? Então é isso aí, um forte abraço, são aulas curtas e eficientes, direto na prática, fechou? Valeu, forte abraço.